Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Essa semana, novamente, eu vou enviar para vocês o formulário para que vocês possam responder. Os alunos que não responderam as atividades da semana 2, que não me enviaram as atividades da semana 1, me enviem, porque eu estou fazendo uma lista com os nomes de quem não enviou para passar para vocês e eu tenho que preencher depois uma ficha com as atividades de vocês, porque isso vai contar para a carga horária de vocês. Não deixem de enviar, certo? Bom, a matéria de vocês essa semana, ela fala sobre doenças causadas por vírus. Então, na semana passada, nós falamos algumas características gerais dos vírus e agora, essa semana, ela vai mencionar um pouquinho das doenças causadas por vírus. Doenças causadas por vírus são as viroses. Existem várias viroses, né? Algumas são mais conhecidas, AIDS, dengue. Hoje em dia se fala muito, né, a respeito do Covid-19, né? Coronavírus, Covid-19, que também é um tipo de virose, uma doença causada por vírus. Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada questão, tá bom? Na questão número 1, a questão da Unicamp, ela está dizendo o seguinte: nós vamos ter que fazer uma revisãozinha aqui de um detalhe, de matéria de primeiro ano. Depois de um surto de uma doença misteriosa, início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que acometeu crianças com até 5 anos de idade em uma creche, os pesquisadores da Unicamp conseguiram sequenciar o material genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento dessa sequência então deu o segmento que vai ser este aqui, ó. UACCC, isso daqui são as bases nitrogenadas. Lembra que o material genético, nós chamamos de ácido nucleico, ele é formado por pequenas unidades que são chamadas nucleotídeos, que é o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. A base nitrogenada, nós temos 4 bases nitrogenadas. No DNA, nós usamos a inicial adenina, que vai se ligar com a timina, a citosina, que vai se ligar com a guanina. E no RNA, vai mudar uma base nitrogenada, a adenina, que ao invés de se ligar com o T aqui, com a timina, vai se ligar com a uracila e a citosina continua ligando com a guanina. Então, olha, na questão deu que eles fizeram um sequenciamento e no sequenciamento apareceu o quê? Ó, essa molécula de DNA, essa molécula de material genético. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Não apareceu o U? Se apareceu o U, significa, ó, esse vírus tem uracila. Se ele tem essa base nitrogenada uracila, o U, significa que o material genético dele vai ser o RNA. Então, lembra que o vírus tem uma cápsula de proteína e o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Se tem uracila, esse U aparece, é uma base nitrogenada que faz parte do RNA. Aí nós vamos responder, ó. Na letra A, explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. Por que eles concluíram que esse agente infeccioso era um vírus? Porque eles acharam que material genético, eles acharam o RNA. E quem vai apresentar como material genético o RNA é o vírus. Ele tem DNA ou ele tem o RNA. E como apareceu esse U, eu sei que o material genético dele vai ser o RNA. Todo vírus que tem como material genético o RNA, ele é chamado de retrovírus. Depois, dê 2 características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. A maioria considera como ser vivo, mas tem cientistas, pesquisadores que não o consideram. Por quê? Ele tem célula?
Ele é acelular, ele não tem célula. Ele tem metabolismo próprio? Não, ele não tem metabolismo próprio, né? Como ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio. A letra C. Sabendo-se que a sequência mostrada, essa sequência do RNA, dará origem a uma fita de DNA, escreva a sequência dessa fita complementar. Então, olha, para fazer o DNA, eu tenho que fazer o quê? As ligações. A com T, C com G. Então, aqui foi dado U. Bom, o U, ó, olha lá no RNA, U liga com A. Então, no DNA, não existe o A? Existe. Então, eu posso colocar, ó, o U vai ligar com o A. O A, DNA que está falando. Se eu vou formar o DNA, ó, o A liga com T. C com G, C com G, C com G, G com C. O U novamente, aqui não tem U, tá bom, mas o U não liga com A? Sim. Desse lado não existe o A? Existe, então eu posso colocar. Aí, ó, U com A, U com A. Aqui eu tenho A. O A no DNA liga com T. E depois o G vai ligar com C. Então, é só fazer as ligações para descobrir esse filamento complementar do DNA, certo? Agora, a próxima questão está falando sobre o HIV. Os portadores do vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, o vírus que vai provocar AIDS, agente causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome porque a pessoa não vai apresentar um único sintoma, um sinal aparente. Ela vai apresentar um conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma síndrome. São vários sintomas, são vários sinais que a pessoa apresenta. São imunodeficiência porque é a deficiência do sistema imunológico. O vírus da AIDS, ele faz o quê? O vírus da AIDS, o HIV, ele vai destruir o linfócito T. O linfócito T que é responsável pela o linfócito T vai estimular um outro tipo de linfócito, o B ou CD4, que vai produzir anticorpos. Se destrói o linfócito T, não tem como estimular o próximo linfócito, não tem como produzir anticorpos. Então, destrói o sistema de defesa da pessoa. O que é linfócito? Linfócito é um tipo de glóbulo branco, uma célula de defesa do nosso corpo. É adquirida porque não é uma doença genética. A AIDS ela pode ser adquirida em qualquer fase da vida, né? Se a pessoa entrar em contato com esse vírus. Aí vem assim, ó, são tratadas com os chamados coquetéis antivirais, que combinem drogas inibidoras da transcriptase reversa com drogas inibidoras de protease. Transcriptase reversa, o que é isso? O vírus da AIDS é um retrovírus, quer dizer que ele tem RNA. Todo vírus que tem como material genético o RNA, o que ele faz? Primeiro, vai produzir uma enzima, que é a transcriptase reversa, que vai transformar o RNA em DNA. Ele vai sintetizar, vai produzir o DNA a partir do RNA, para que aí sim ele duplique o material genético, produza novas cápsulas de proteína e depois ele volta a ser RNA de novo. Se a transcriptase reversa for bloqueada, se eu inibir essa transcriptase reversa, ele não vai fazer essa transformação. O RNA não vai produzir, não vai transformar no DNA. Se não acontecer essa transformação, não acontece a reprodução do vírus. Então, os coquetéis, eles são importantes? Muito. Por quê? A partir do momento que você está tomando algo que vai inibir essa transcriptase, você não vai matar o vírus que está no seu organismo, mas você vai evitar a proliferação do vírus. Evitando a proliferação do vírus, vai retardar a manifestação da doença no seu organismo. Os sintomas vão demorar mais para aparecer. Então, essa transcriptase reversa, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir essa síntese ou vai inibir a transformação do RNA em DNA. Consequentemente, o vírus não consegue reproduzir.
Porque, na letra A, por que a transcriptase reversa é essencial para que o vírus se multiplique? Porque ela vai fazer essa transformação. É através dela que o RNA vai se transformar ou ele vai produzir o DNA para depois acontecer a reprodução. Se não tiver a transcriptase reversa, se não tiver essa enzima, não acontece essa transformação. Como o vírus HIV causa imunodeficiência em humanos? Eu já falei. O que ele vai fazer? Ele vai atingir o linfócito, que é a célula de defesa. Então, vai destruir o sistema de defesa da pessoa, né? A questão número 3 está falando de pandemia. Pandemias graves de gripes por vírus influenza, que é o vírus da gripe, repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da OMS, Organização Mundial de Saúde, alertam para o fato de que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia. O controle do alastramento desse vírus é problemático, não só devido às facilidades de transporte no mundo, mas também porque as vacinas produzidas para combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. Aí é para explicar por que perde essa eficácia. Gente, o vírus, ele é muito, não alguns, mas muitos, são muito mutantes. Eles modificam o material genético, eles modificam esse código genético deles, sofrem a mutação. Se sofrer mutação, se alterar o material genético, a vacina que tem hoje já não vai servir mais. É igual a vacina da gripe. A vacina da gripe todo ano tem, porque o vírus da gripe ele se modifica. Então, é um novo vírus que está aparecendo. Por isso que todo ano você tem que tomar a vacina da gripe. Você está imune ao do ano passado. Mas esse que sofreu uma mutação, que sofreu uma alteração genética, ele é diferente. Ele vai ter uma característica diferente. Então, precisa novamente se vacinar. A questão número 4 está falando que a vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Eu tenho que lembrar que a vacina é para prevenção. Então, quando você toma vacina, você está colocando no organismo um pedaço do vírus, da bactéria enfraquecido, ou então um pedaço atenuado, um pedaço, ou você está colocando o vírus morto, bactéria morta, é um pedaço que vai estimular o seu organismo a produzir anticorpos. Você não vai desenvolver a doença, você estimula o organismo a só desenvolver a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão ficar armazenados na sua memória imunológica, no seu sistema de defesa. Se algum dia você entrar em contato com esse vírus, o que eles vão fazer? Esses anticorpos reconhecem, já vão lá e destroem o vírus ou a bactéria que invadiu o seu organismo. Então, a vacina, eu não vou colocar os anticorpos prontos, eu vou colocar um pedaço do vírus ou bactéria atenuado, né, enfraquecido, que vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos. Por isso que eu falo que a vacina é uma imunização ativa e duradoura. Vai ficar no seu corpo, não vai desaparecer. E ativa porque você não está colocando o anticorpo pronto. Você vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Você introduz o que nós chamamos de antígeno, que é o vírus ou bactéria atenuado, enfraquecido. Aí vocês vão assinalar a alternativa. A número 5. A síndrome respiratória aguda severa, a SARS, é uma doença sem tratamento que foi descoberta em 2003, na China. A respeito dessa doença, marque a alternativa incorreta. Na letra A, a SARS, tanto é que fala doença... síndrome respiratória aguda severa. Ela atinge o pulmão, dá muita falta de ar na pessoa, então ela é um tipo de pneumonia muito grave, né? Vai afetar principalmente, então, o pulmão da pessoa. Isso é verdade. A doença é transmitida por um vírus envelopado do gênero morbilivírus. Esse gênero de vírus é o que causa o sarampo, que está até voltando. As pessoas estão deixando de vacinar e o sarampo, que era uma doença que tinha poucos casos, né? Então, está aumentando novamente, porque alguns não querem tomar vacina.
No caso da SARS, que é uma doença respiratória, também é um tipo de coronavírus, né? Então, não é morbilivírus. Morbilivírus é do sarampo. A letra C pode ser transmitida pela inalação do vírus. Os coronavírus são por vias respiratórias, né? A letra D, a doença não possui tratamento específico, isso foi dito no enunciado, sem tratamento. Isso foi dado pelo próprio enunciado. Então, assinalem a alternativa aí, para marcar a incorreta. A questão número 6 está falando sobre o coronavírus, né? O Covid-19. Então, nessa questão na letra A, observe a imagem. Não tem a imagem no formulário de vocês. Eu fui anexar, não foi de jeito nenhum. É só vocês darem uma olhadinha na apostila de vocês, tá bom? Sobre a estrutura viral e descreva-o morfologicamente. Como que ele é formado? Lembra que tem a cápsula de proteína, o material genético. O material genético dele é um RNA. Então, isso que vocês vão colocar, tá bom? Como é a estrutura dele. Na letra B, analisando a morfologia do coronavírus, explique por que deve-se utilizar álcool e ou lavar as mãos e superfícies com água e sabão como medida profilática à Covid-19. Lembra que a transmissão é por vias aéreas, então, como a transmissão é por vias aéreas, você espirrou, você tossiu, pôs a mão em determinado lugar, você vai deixar aquele vírus, a outra pessoa vem, coloca a mão, leva, pode ser nos olhos, na boca, no nariz, né? E vai acontecer a contaminação. Então, o álcool, o sabão, mata micro-organismos, elimina esses micro-organismos. Vocês vão responder, claro, com as palavras de vocês, montar a resposta. E na letra C, tá falando, na notícia tem a frase: como a definição de pandemia muda o controle da doença? Então, quando é decretado uma pandemia, é um estado de alerta. É para o mundo todo trabalhar em conjunto para quê? Para tentar achar uma vacina, tentar achar um medicamento contra a vacina para prevenir essa doença e um medicamento para combater essa doença. Então, é importante que seja decretado pandemia, porque é um estado de alerta para que todos trabalhem em conjunto, para que todos sigam o quê? As determinações da Organização Mundial de Saúde, porque aí vai virar uma regra para todos. Vocês também vão formular uma resposta com as palavras de vocês, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho de cada questão, tá? Hoje nós fomos comentando as questões, acrescentamos uma ou outra coisinha, né? E aí no decorrer das próximas semanas nós vamos acrescentando mais alguns conceitos, tá bom? Fiquem com Deus.